Oi, gente, aqui é Janine, uma brasileira vivendo na América para dividir coisas legais com vocês. Hoje eu vou falar sobre 5 coisas, 5 lições que eu aprendi com o presidente americano Trump, Donald Trump, e queria dividir isso com vocês hoje aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira lição que eu aprendi com o presidente Trump, ser resiliente. A todas as lições que eu vou falar para vocês aqui, eu vou mostrar umas citações do presidente, do próprio presidente Trump. Vai aparecer aqui na tela em inglês para vocês e eu vou ler em português, tá certo? Então, uma das coisas que eu aprendi com o presidente Trump e tudo que eu aprendi, eu estou tentando, exercitando e botar isso em prática. Tem lições que são mais fáceis, tem umas que são mais difíceis, tá? Então, ser resiliente frente às pressões, frente às críticas não é fácil. Para mim nunca foi muito fácil me colocar, me abrir a críticas e esse canal tem sido um exercício também. Então, uma citação que ele fez diz o seguinte: às vezes, ao perder uma batalha, você encontra uma nova maneira de vencer uma guerra. Isso é ser resiliente, né? Perder, ninguém gosta de perder, mas você perdendo uma batalha, você tem gente que vai desistir, né? Eu era professora de inglês e quando eu dava uma aula muito ruim, em vez de eu ficar chateada, eu ficava, mas em vez de eu só ficar chateada, eu voltava para casa e eu refazia aquela aula, eu replanejava aquela aula e eu tentava assim, quebrava a cabeça para fazer a aula mais legal da minha vida. E desses erros de aulas chatas, de aulas ruins, de aulas mais mal sucedidas, saíram as aulas mais legais que eu já dei na minha vida. Então, resiliência. Foram coisas que eu aprendi na vida, mas assim, Trump tem me trazido isso à lembrança, à memória, né? Que eu tenho que praticar ser resiliente. Segunda lição que eu aprendi com o presidente Trump: ser determinado, não desistir. Eu estava lendo uma citação muito interessante dele que diz: nenhum sonho é grande demais, nenhum desafio é grande demais. Nada do que desejamos para o nosso futuro está além do nosso alcance. Então a gente não pode ver o sonho muito longe. A gente tem que determinar o alvo, determinar o goal, focar nele e ralar e correr para atingir aquele alvo, para atingir aquele gol, ser determinado. O presidente Trump, ele não desiste, quando ele tem uma meta, ele faz de tudo para chegar naquela meta. E isso é uma coisa assim que tem me impactado bastante na postura dele na presidência dos Estados Unidos. Outra coisa muito interessante que eu já vi ele falar, diz o seguinte: sem paixão, você não tem energia. E sem energia você não tem nada. E é muito verdade, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, nada para a gente, né? A gente vai até o fim, a gente luta pelo que a gente acredita, porque a gente tem paixão por aquilo. Então essa foi a segunda lição que eu aprendi com ele. A terceira lição é ser corajoso, ser valente e poxa, ele é a cara disso, né? Ele é a representação disso, de ser corajoso, de ser valente. Uma vez ele disse: quando alguém desafiar você, quando alguém o desafiar, revide, seja brutal, seja durão. E o presidente Trump é durão, né? Ele às vezes tem uma cara engraçada, mas quando ele tá bravo, ele tem a cara de durão. E ele é durão. Ele não mede palavras. Principalmente quando ele tá lidando com pessoas que tentam tirar proveito, ou tentam atingir, ou são contra, né? Os americanos. Quarta lição que eu aprendi com o presidente Trump: lutar pelos seus, ser patriota. Poxa, isso é uma coisa tão marcante, desde a campanha dele, desde o primeiro mandato dele, é uma coisa tão marcante que tem me impactado e tem me feito refletir sobre o que é ser brasileira e sobre o que é ser americano. E como essas duas coisas têm caminhado juntas e têm impactado a minha vida. Uma vez ele falando sobre o novo milênio, ele falou: nosso país
prosperará e prosperará novamente. Estamos no nascimento de um novo milênio, prontos para desvendar os mistérios do espaço, libertar a Terra das misérias, das doenças e aproveitar as energias, indústrias e tecnologias do amanhã. Um novo orgulho nacional nos incitará, elevará nossos horizontes e curará nossas divisões. E ele fala disso, e ele passa essa paixão e esse patriotismo para o povo. E é tão legal, porque o povo americano já é patriota. E eu nunca vi um presidente tão patriota como o presidente Trump. E isso tem sido um exemplo para mim. Outra vez ele disse o seguinte: seguiremos duas regras simples. Compre produtos americanos, contrate produtos americanos. Esse é o principal motivo das tarifas. O outro é fazer com que os outros sejam justos com os Estados Unidos. As caronas acabaram. Então, até as tarifas que ele está usando tem sido para defender, né, o trabalhador americano, o mercado americano. E quando eu era criança, adolescente, existia esse ditado que acho que se usa ainda muito no Brasil, né? Cada um luta com as armas que tem, né? E Trump tem lutado com as armas que ele tem. E ele tem lutado com todas as forças, com toda a determinação, pelos seus, pela pátria. Ele é um americano convicto, apaixonado e patriota. Quinta lição que eu aprendi com o presidente Trump: não ter medo de mostrar a sua fé. Eu sou cristã, nunca escondi que sou cristã. Acho que sempre teve muito estampado na minha cara pelas minhas convicções e pelas minhas posturas. Mas às vezes a gente pensa assim, poxa, não se deve misturar a política com religião. E Trump tem mostrado o contrário, tem mostrado o quanto isso é importante. Ele fala abertamente sobre a sua fé, a maioria das reuniões, acho que todas as reuniões que acontecem na Casa Branca começam com um pastor orando pelos presentes e pela nação. Isso é muito legal de ver. Ele estabeleceu um escritório de fé, onde eles têm reuniões de orações dentro da Casa Branca. Isso é muito legal também. E ele falou uma vez: as pessoas ficam tão chocadas quando descobrem que sou protestante, sou presbiteriano e vou à igreja, amo a Deus e amo a minha igreja. Tem tanta gente que tem medo de falar isso hoje em dia, né? E é muito legal ver que o maior líder mundial não tem medo de expressar a sua fé. E isso tem me impactado bastante sobre a questão de que a gente não pode negar ao Senhor. Nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar e assumir isso, né, diante do mundo inteiro. Então, essas foram as 5 lições que eu aprendi com o presidente Trump. Espero que façam vocês pensar um pouquinho. Tem muita coisa legal que ele tem ensinado pra gente, tá? Não acreditem em tudo que vocês ouvem aí, principalmente na mídia brasileira. O presidente Trump tem muita coisa para ensinar pra gente. E ele só tem 6 meses de mandato, hein? Tem muito mais ainda por vir. Gente, se vocês gostaram, acharam interessante, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e compartilha. E se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão ou de outra coisa que ele falou, que você não concorda, pode falar, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, tá bom? Muito obrigada por assistir e até a próxima.